Eu sei que vai parecer maluquice, mas escuta até o fim. Era uma terça-noite em São Paulo. Um estudante cansado entra num ônibus comum, só querendo chegar em casa. Mas ele não chegou. Quer dizer, chegou, mas voltou diferente. Ele disse que viu um outro mundo, igual ao nosso, mas errado, torto. E tudo começou quando uma mulher perguntou se ele estava indo para Sete Além. Ele nunca tinha ouvido falar disso e ninguém explicou nada. Só disseram para ele descer e rápido. Parecia que o ônibus estava indo para um lugar onde ninguém volta. E o pior é que ele quase ficou. Até hoje ele conta essa história como um aviso, porque depois daquele dia nada mais foi normal. Os sonhos mudaram, a rotina virou um peso e ele tem certeza que alguma coisa voltou com ele. Isso não é invenção, não é história para assustar, é relato de quem viveu. Tem gente dizendo que Sete Além é só um mito da internet, mas quem passou por lá nunca mais esquece. Então, se um dia você estiver num ônibus, cansado, distraído, e alguém te perguntar se está indo para Sete Além, pensa duas vezes antes de responder, porque essa pergunta não é qualquer coisa, é um aviso. E pode ser a única chance de escapar. Essa é a história de quem quase ficou preso lá. Escuta com atenção, porque, do jeito que as coisas andam, qualquer um pode embarcar sem querer. Era 1994, final de tarde em São Paulo. Um estudante universitário da Zona Norte, depois de uma aula chata de filosofia, decidiu pegar o primeiro ônibus que passasse pela Avenida Tiradentes. Ele só queria chegar até o metrô para voltar para casa. Como todo mundo fazia, entrou sem olhar o letreiro, colocou o fone, abriu o livro e relaxou. O ônibus estava meio vazio. Sentou numa das últimas cadeiras, do lado da janela. O som abafava o barulho da cidade. Tudo parecia normal. Mas aí, uma mulher de uns 40 anos, com um olhar esquisito, sentou do lado dele e perguntou: "Você não está indo para Sete Além, né?" Ele tirou o fone e perguntou: "Para onde?" Ela só balançou a cabeça, com os olhos arregalados. Em seguida, um senhor sentado mais à frente virou para ele e falou: "Se eu fosse você, descia na próxima." A essa altura, o ônibus já estava fora da rota comum. As ruas pareciam mais vazias, mais escuras. Um sentimento estranho começou a apertar no peito dele. Desceu na pressa na próxima parada, quase tropeçando nos degraus. Quando olhou para trás, o ônibus já dobrava uma esquina que ele nunca tinha visto antes. Sumiu no escuro. E ali, parado no ponto, o estudante sentiu que tinha escapado de algo que não devia ter conhecido. Mas a curiosidade, essa desgraçada, ficou viva. Depois desse dia, o cara ficou obcecado. Começou a procurar sobre Sete Além na internet, mas em 94 a rede era mato. Não achou nada. Perguntava para os amigos, ninguém sabia. Tentou esquecer, mas aí começaram os sonhos. Toda noite, a mesma coisa. Ele dentro do ônibus, mas as pessoas ao redor estavam quietas demais, imóveis, encarando ele com olhos fundos. Do lado de fora, a cidade parecia São Paulo, mas como se tivesse morta. Os postes estavam acesos, mas não iluminavam. As fachadas dos prédios estavam sujas, riscadas, com palavras que ele não entendia. Em alguns sonhos, ele descia e caminhava por aquelas ruas. Tinha uma sensação forte de déjà vu, como se já tivesse vivido aquilo.
mas nunca lembrava direito quando acordava. Só ficava o medo de estar indo para esse lugar mesmo acordado. Uma noite, acordou suando frio, com as unhas cravadas no lençol. Tinha sonhado que estava trancado dentro do ônibus, batendo no vidro, mas ninguém ouvia. No banco de trás, uma figura escura sussurrava o nome dele. Ninguém mais falava, só aquela sombra. E desde então, ele sentia como se estivesse sendo observado, até no banho, até dormindo, como se algo tivesse atravessado com ele. E isso não parou. O pior sonho veio num domingo de chuva. Ele se viu no mesmo ônibus, só que agora tudo estava invertido. Os bancos eram pretos, as janelas trincadas. As pessoas não tinham rosto. Ele não conseguia sair. O cobrador o olhava sem olhos e dizia: "Agora é tarde." O ônibus entrou num túnel interminável. Do lado de fora, só escuridão. Lá dentro, o ar era pesado. Tinha um cheiro de queimado, de ferrugem e coisa podre. O estudante gritava, mas ninguém reagia. Quando tentou pular a janela, a paisagem lá fora não era mais a cidade. Era um deserto cinza, sem céu. Só pedras, torres tortas, pessoas ao longe andando em círculos. Ele viu um espelho no teto do ônibus. No reflexo, ele mesmo, mas com o rosto deformado, como se estivesse se desmanchando. Acordou no chão do quarto, com sangue no nariz. O mais bizarro, a camiseta que ele usava no sonho estava rasgada de verdade. Desde esse dia, ele jurou que não dorme com a luz apagada. Foi atrás de padres, médiuns, terapeuta. Todos diziam a mesma coisa. Você trouxe alguma coisa de lá. Mas ninguém conseguia explicar o quê. E cada vez que sonhava, ele ficava menos certo se estava dormindo ou se estava voltando mesmo para Sete Além. Hoje, mais de 30 anos depois, ele mora sozinho num apartamento pequeno e vive em silêncio. Nunca mais andou de ônibus. Anda só a pé ou de bicicleta, mesmo com medo. Ele conta essa história para poucos. Diz que só fala para alertar, porque segundo ele, Sete Além não é um lugar. É uma camada da nossa realidade. Tá aqui, do lado. E quem entra, entra porque vacilou, porque não viu o sinal. Às vezes é um ônibus, às vezes é uma porta, uma estrada, um bar perdido. E não tem como saber, só depois que você entra é que percebe. A mulher que avisou ele nunca mais apareceu. Já procurou, já tentou achar, nada. Alguns relatos na internet são parecidos, mas vagos. Gente que viu placas ou sentiu que voltou errado. Ele diz que uma parte dele ainda está presa lá e que o que voltou talvez nem seja 100% ele. Ele fala isso rindo, mas com o olho vazio. E termina com um aviso: fica esperto, porque qualquer hora pode ser tua vez. E quando te perguntarem sobre Sete Além, pensa bem no que vai responder. Imagina, você tá dirigindo de madrugada, voltando de uma entrega, cansado, querendo só cama. A estrada tá deserta, só o farol iluminando o asfalto. E aí, você vê uma curva que nunca esteve ali. Uma curva no meio do nada, sem placa, sem lógica. Mas você vira
E quando percebe, não tá mais na mesma estrada, nem no mesmo mundo. Isso aconteceu com um caminhoneiro que cruzava o interior de Minas. Ele conhecia cada buraco daquela rodovia, mas naquela noite tudo mudou. O rádio só chiava, o GPS travou e a curva levou ele para Sete Além. Ele ficou horas preso num lugar onde o tempo não passava, onde o céu era vermelho e as pessoas não eram gente. Só voltou porque uma criança apareceu no acostamento e fez ele virar de volta. Mas até hoje ele se pergunta se realmente voltou. Porque depois daquela noite, tudo ficou estranho. O espelho do caminhão embaça sozinho. Sons de vozes no rádio desligado. E toda vez que passa naquela estrada, a curva aparece de novo. Mas agora ele não vira, só acelera. Porque uma vez já foi demais. E ninguém devia ver o que tem lá. O nome dele era César, 40 e poucos anos, caminhoneiro desde os 20. Já tinha cruzado o Brasil de cabo a rabo. Naquela madrugada, ele voltava vazio de Juiz de Fora, indo rumo a Belo Horizonte. Já era mais de 3 da manhã. Céu limpo, estrada tranquila. Tocava música sertaneja baixa no rádio. Ele já tinha feito aquele trecho mais de 50 vezes. Sabia até onde ficavam os quebra-molas invisíveis. Mas naquela noite, tudo parecia mais escuro. Nem os postes da BR estavam acesos. O rádio começou a chiar do nada, mesmo com o som ligado no pendrive. Ele achou que era interferência, passou a mão no painel, mas não adiantou. O estranho foi que, perto do KM 98, ele viu uma curva para a esquerda que ele jurava que não existia. Era uma estrada de terra, meio estreita, com uma placa caída. Por algum motivo, ele virou. Disse que foi como se o volante puxasse sozinho. E quando entrou, o GPS travou, a tela congelou, o rádio morreu e o motor ficou mais fraco. Ali ele já sabia, aquilo não era normal, mas já estava lá dentro, não tinha mais volta. A estrada de terra parecia não ter fim. A poeira engolia os faróis. Não tinha sinal de vida, nem casa, nem poste, nem nada. E o céu estava vermelho. Não um vermelho bonito de pôr do sol. Era um vermelho pesado, como se o ar estivesse em chamas. O caminhão começou a falhar. Ele pensou que era pane, mas o motor estava ok. Só que o ponteiro da velocidade girava sozinho e o relógio do painel não mudava. Ficou travado em 4:27. César olhava pelos retrovisores e via o mesmo trecho de estrada, como se estivesse andando em círculos. Começou a suar frio. Abriu o vidro, mas o ar lá fora era gelado demais, gelado de arrepiar os ossos. E então ele viu uma pessoa no meio da estrada, pequena, imóvel, parou, completamente pretas. A menina apontou para trás, sem dizer nada, e desapareceu no ar. Sem correr, sem andar, sumiu. Ele voltou para o caminhão tremendo, tentou dar ré, mas o caminhão foi sozinho, como se soubesse o caminho de volta. Só que ele não tinha ideia de onde estava indo. Foi aí que tudo ficou mais insano. A estrada começou a se desfazer atrás dele, como se o chão estivesse apodrecendo.
O céu ficou mais escuro, um breu estranho, e surgiram gritos no rádio desligado, vozes falando em línguas que ele não entendia. À frente, árvores retorcidas apareciam do nada, tentando fechar a estrada. Ele pisou fundo, o caminhão quase pulando. O motor berrava, mas parecia que estava puxando algo junto. No retrovisor, ele viu formas correndo atrás, coisas com braços demais, olhos demais, e nenhuma sombra era humana. O caminhão passou por uma ponte de madeira que nem devia aguentar o peso. Sentiu o chão quase ceder, mas não parou, não podia. A luz do farol começou a falhar, piscando, e numa dessas piscadas ele viu. Estava na estrada de novo. BR normal, céu escuro, mas normal. O rádio voltou a tocar, o GPS reiniciou, tudo voltou. Mas ele não era mais o mesmo. Quando parou num posto, viu que estava coberto de poeira, o rosto arranhado, e no retrovisor, uma mãozinha marcada no vidro de trás. Ninguém mais via, só ele. Desde aquele dia, César nunca mais andou à noite. Vende entrega com horário só de dia. Passou a cobrir o retrovisor com um pano preto. Disse que toda vez que olhava, via a menina. Às vezes, só os olhos. Outras vezes, ela inteira, parada dentro da carroceria vazia. Já tentou exorcismo, reza, bênção de pastor. Nada adiantou. A estrada continua lá, quilômetro 98. Mas agora a curva não aparece para todo mundo, só para quem está marcado. Ele contou essa história para outro caminhoneiro que sumiu meses depois. O caminhão dele foi achado, vazio, com o motor ligado. Dentro, um detalhe: uma boneca velha caída no banco do carona, igual a que a menina da estrada usava. César diz que é um aviso, um tipo de guardiã daquele caminho. E quem vê ela, já era, não tem como escapar. Ele diz que sente o chamado toda vez que passa perto daquele trecho. O volante treme, o rádio chia e a curva aparece por um segundo. Mas ele não vira mais, porque agora ele sabe, 7 além não é para qualquer um. E escapar uma vez foi milagre. A próxima, talvez ele não volte. Tem coisa que ninguém acredita até viver na pele. Aqui no Voz do Terror, a gente só conta o que muita gente esconde. Se curtiu, já garante sua inscrição e ativa o sininho. E se ouvir barulhos estranhos hoje à noite, tenta não abrir a porta.